Bom dia, irmãos. Vamos orar mais uma vez antes da gente voltar para a nossa história. Deus, muito obrigado. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso. O Senhor é Senhor de toda a história. E o Senhor guiou a gente até aqui. O Senhor cuidou dessa igreja desde o começo. Enquanto a gente caminha aqui pelos primeiros anos de história, que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor fez e a amar o Senhor por isso. E entender como esses irmãos se dedicaram e que nos motive a nos dedicarmos mais também. E que tudo isso seja para honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Coloca o slide aí para mim, por favor, Jonathan. Nós paramos aqui então, né? Paramos aqui no final de 63, começo de 64. Aí é a foto de Taguatinga, nessa época. E lembra, a gente viu como a igreja aqui tem 5 anos desde que começou o projeto, mas tem ainda 3 anos desde que foi organizada. E ela já vivenciou várias etapas. A gente viu que começou criando escola, congregações, mas a gente também viu que aqui, nesse momento, a igreja parece que está esfriando um pouco. Alguma coisa está acontecendo e aquele ânimo, aquele vigor já não parece existir do mesmo jeito. Veja, eu não estou dizendo que a igreja está morrendo, tá? Eu não estou dizendo que a igreja acabou. O que eu estou dizendo é que ela deixou de crescer do jeito que ela crescia. Que ela deixou de investir do jeito que ela investia e de trabalhar como ela trabalhava. O que aconteceu com isso? Bom, pastor Paul Koblenz, que foi o nosso primeiro pastor, ele volta para os Estados Unidos. Antes de voltar, porém, ele convida esse pastor, passa o slide para mim, por favor, Aristeu Oliveira Pires. Esse pastor, ele é chamado, ele é do presbitério de Goiás também, para vir e pregar uma série de palestras aqui, trazendo novo ânimo para a igreja. Bom, quando ele termina de pregar, a igreja resolve chamar o reverendo Saulo Miranda, que a gente viu. Deixa eu tentar te situar um pouco no que está acontecendo no Brasil para vocês que ainda não perceberam. Passa o slide para mim, por favor. 1964 é quando começa a ditadura militar no Brasil. Então, vocês viram a foto de Taguatinga? Essa é a foto de Brasília nessa época. O comecinho da nossa igreja coincide com essa época do Brasil. E eu sei que hoje é controverso esse tema, mas o que acontece é que chega num momento difícil e a igreja desanima, olhando para como está a situação do Brasil. Bom, é aí então que chega o reverendo Saulo Afonso Miranda. Passa o slide para mim mais uma vez, por favor. Ele esteve na nossa igreja de 1964 a 1975. Então, primeiro ele ficou chamado pelo presbitério e depois ele foi eleito. Esse pastor ele é filho da igreja presbiteriana de Araguari. Então, lá que ele conheceu Jesus. Ele depois deixou a cidade, conseguiu fazer seminário, estudar, foi ordenado. Ele pastoreou Barretos, Jaboticabal, Anápolis e Goiânia. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana de Goiânia, hoje a primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Enquanto era pastor da primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, ele investiu bastante em plantação de igreja. Então ele plantou, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Setor Universitário, existe até hoje lá em Goiânia, e plantou a Igreja Presbiteriana Vila Operária, que hoje é a segunda Igreja Presbiteriana de Goiânia. Esse homem é muito inteligente, muito refinado. Ele traz novo dinamismo para a igreja quando ele chega aqui. Então lembra, aqui ainda é o mesmo presbitério. Ele vem lá de Goiânia e já passa a dedicar o trabalho. Ele era até poeta, era alguém muito estudado. Passa mais uma vez aí para mim, por favor. Bom,
aqui são algumas das coisas que ele fez, então, durante esse seu primeiro ano, quando ele chega em 64. Primeiro, essa é a EPC, Escola Presbiteriana do Centenário. Aquela escola que a gente viu que começou bem no comecinho da igreja, ainda no templo de madeira, com 2 salinhas no fundo. Essa escola passava por dificuldades quando ele chega aqui. A escola já está desanimado, parece que não vai dar certo. Com ele, com o esforço dele nessa escola, a escola passa a ter 8 professores, inclusive um especializado em surdos. Então veja, a igreja está investindo em surdo-mudo ainda em 64. Bom, por causa dessa escola estar bem estruturada, veja, já tem aí o prédio que a gente tem hoje. A Fundação Educacional, que é hoje Secretaria de Educação, conveniou a escola, então, para ser parte do sistema de educação. Dessa forma, a escola cresce mais. A gente vai ver como continua. Mas continuando em 64. Esse pastor, Saulo Afonso Miranda, também resolve criar a Beneficência Bom Samaritano. Bom, não foi ele sozinho. Vários na igreja estavam animados com isso. Lembra, é um ano de incertezas, um ano difícil no Brasil. E enfrentando inflação e tudo mais, tá complicado. Muita gente vem para Brasília. Então, do Brasil todo, pessoas vêm para Brasília tentar ver se aqui a vida está mais fácil. Bom, alguns conseguem, alguns sofrem aqui quando chegam. Então, por isso, resolvem criar essa Beneficência Bom Samaritano. Ela é criada como um departamento aqui da nossa igreja, um departamento da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. Ela é sustentada por irmãos da igreja, membros que pagam uma mensalidade e ofertas de irmãos. Bom, o presbítero Lorival Crispim se torna seu primeiro conselheiro, de tão empolgado que ele está com esse trabalho. Bom, aqui é a forma que a primeira igreja encontra de ajudar no momento difícil do Brasil, especialmente aqui de Brasília. Mas o reverendo Saulo Afonso Miranda também investe em construção. Então, veja, ele aprova a planta, a construção da casa pastoral, ele aprova a planta na administração, reforma a escola e o salão de culto. Se você olhar aí, a escola já parece bastante com o que é hoje. Já na época dele, já consegue organizar bem parecido com o que é hoje. Com relação às sociedades internas, a gente também viu que desde o começo da igreja, sociedades internas são muito importantes. Bom, ele alerta essas sociedades internas que sejam operantes, que tenham uma missão e que cumpram essa missão. E é muito interessante como ele especificamente volta a atenção para as sociedades internas e cuida delas para que elas atuem. Com relação ao coral, que a gente também viu que começa junto com a igreja, a esposa dele, Maria Moraes Miranda, se torna regente do coral. E o coral cresce. Esse é o tipo de dinamismo que eu estou falando que ele trouxe para a igreja. Aqui é o primeiro ano dele na igreja. E no seminário a gente aprende que no primeiro ano a gente não deve fazer muita coisa. A gente deve conhecer a igreja primeiro. Mas ele, no primeiro ano, cria todas essas coisas que já são parte do DNA da nossa igreja. Desde o começo, a nossa igreja investe nessas coisas e ele, entusiasta disso, trabalha para que isso tudo aconteça. Ele faz um trabalho tão bom que ao final desse primeiro ano dele, em 1964, o conselho resolve fazer uma menção honrosa a ele na ata do conselho. Todo mundo está feliz, está todo mundo animado com esse novo pastor. Passa aí, por favor, para a próxima. Então vamos, aí é a Igreja Presbiteriana de Araguari, a igreja aqui onde ele começou, né, onde ele conheceu a Cristo. Bom, o pastor Saulo ele também foi efetivo no trabalho do presbitério. Então ele foi presidente, ele foi vice-presidente do presbitério de Brasília. Então lembra, antes era o presbitério de Goiás, e aí ele divide e cria um presbitério de Brasília. Ele se esforça bastante para ajudar por lá. Se você pesquisar o nome dele no Google, você vai ver várias e várias vezes o nome dele em atas ou em documentos do presbitério de Brasília dessa época. Em 1973,
A igreja de Araguari, que é também parte desse presbitério na época, ela estava sem pastor. Então ele decide dedicar a cuidar também daquela igreja. Um seminarista cuida da igreja, mas ele vai lá todo mês para ministrar ceia, né, para atos pastorais e para ajudar e supervisionar esse seminarista. São 400 quilômetros, meu irmão. Na época viajar não era tão divertido assim, não. E ele dedica a fazer isso pela igreja de Araguari, ajudando o presbitério. Bom, se você procurar também um pouco sobre a história da igreja de Araguari, você vai ver que são muito gratos a ele, gostam muito dele por esse trabalho nesse tempo difícil da igreja lá. Bem, vamos continuar então. Passa por favor aí o slide. Aqui temos um culto da nossa igreja em 1974. Veja que todo mundo usa terno nessa época, né? Menos as crianças. Bom, talvez você reconheça alguns dos rostos aí. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, nem quem você conheceu aqui. Mas talvez seja um trabalho legal depois você parar e ficar tentando reconhecer quem é quem aí, né, nessa foto. Bom, a igreja está enchendo. Esse dinamismo e esse trabalho que o pastor Saulo Afonso Miranda traz para a igreja não é simplesmente um trabalho distante, um trabalho para construção, para que tenha mais salas ou algo assim. A escola também não é um fim em si mesmo. Nada disso existe para orgulho dele. Ele faz tudo isso para investir em evangelismo, para investir no reino de Deus. E isso é maravilhoso. A igreja cresce rápido e é um momento importante para a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. Diante desse crescimento, em 74 começa a conversa trazida pelo pastor Saulo Afonso Miranda de que é necessário construir um templo definitivo. Esse que eles usavam era um salão, é que nem o nosso salão hoje, não era o ideal para cultos. Então a ideia é, vamos construir um templo que comporte todo mundo que frequenta a igreja, que comporte por um crescimento grande, por bastante tempo. Ele começa a mostrar então para as pessoas da igreja, para os membros da igreja, a importância dos dízimos, das ofertas. Ele começa a lutar por recursos em vários lugares. Ele vai até a Missão Oeste do Brasil, que é uma missão americana, que também ajudava aqui na igreja. Ele vai atrás da Igreja Presbiteriana do Brasil, em seu Supremo Concílio, e ele consegue a ajuda de vários lugares. Eles também conseguem vender uma casa, que era propriedade da igreja, da primeira igreja, ali na QNA 2. Ele age como Davi, eu não sei se você lembra dessa história, que Davi queria muito construir o templo, Deus não deixa que ele construa, mas Davi recolhe recursos o suficiente para que Salomão, seu filho, pudesse construir. Ele prepara bem essa construção. Os anos 70 não são um ano fácil para a igreja presbiteriana aqui no DF, aqui no Brasil no geral. Essa época, tanto a teologia liberal como a teologia pentecostal de renovação está passando pelas igrejas. Veja, esse movimento atinge diversas igrejas. A terceira igreja presbiteriana de Taguatinga, por exemplo, que era filha aqui da primeira igreja, ela sofre. Ela é dividida e precisa de ajuda para recomeçar. A primeira igreja se mantém firme dentro da doutrina reformada que ela já assumia. Pastor Saulo Afonso Miranda luta por isso. Porém, diante dessa luta, também perde membros. Então a gente sofre com isso. Enfim, esse tempo é um tempo difícil. Se você depois puder ler um pouco sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ver que foi assim no Brasil. Mas a igreja, o conselho e o pastor Saulo Afonso Miranda conseguem manter a igreja firme e continua crescendo. Só para vocês terem ideia, durante o seu pastorado de 11 anos, ele supervisionou a plantação de várias igrejas, da Congregação Sul de Taguatinga, da Congregação do Guará, da Congregação Fazenda Jiboia, da Congregação da QSD, que depois se torna a terceira igreja. Então essa Congregação Sul de Taguatinga é onde é o Simonton hoje. A gente vai ver depois que
A igreja lá não fez sentido, porque era muito perto da terceira, então lá virou uma escola. E a Congregação Norte de Taguatinga, que foi a segunda igreja. Então foi na época dele também que a segunda igreja é organizada. Esse pastor, ele traz esse tipo de dinamismo, esse tipo de trabalho para cá. E é muito bem visto. Eu tive a chance de conversar com várias dessas pessoas que ainda que já eram da igreja nessa época, quando da escrita desse livro aqui. E todo mundo fala bem dele, todo mundo gosta muito dele. Bom, 28 de janeiro de 1975, aqui na Casa Pastoral, faleceu o reverendo Saulo Afonso Miranda, ainda antes de completar seu mandato. É um momento triste, já que era tão querido. Bom, a história continua. Se você puder passar para mim, por favor. O reverendo Adail, ele conta como foi para ele vir aqui para a primeira igreja. Então veja, estava tudo certo de ele ir emprestado para a igreja central de Anápolis. Ele seria pastor da igreja central de Anápolis. Quando de repente soube dessa morte repentina do pastor Saulo. Então o presbitério de Brasília, veja, o pastor Saulo morreu no dia 28 de janeiro. Logo no começo de fevereiro, o conselho da primeira igreja pede para o presbitério para enviar um pastor. Comunica o que aconteceu e pede para o presbitério enviar um pastor. O presbitério logo entra em contato com o reverendo Adail e convoca ele para vir para a primeira igreja. Então, para quem não sabe, pastores são jurisdicionados ao presbitério. Quando o presbitério convoca, você precisa obedecer. O pastor Adail conta que tenta explicar, que vai ser difícil para ele explicar lá para a igreja de Anápolis, né, como que ele simplesmente mudou de ideia, mas nada disso adianta, o presbitério manda ele para cá. Ele obedece e vem pastorear essa igreja. Sua instalação se dá 16 de fevereiro. Veja, não tinha passado nem 20 dias e a igreja já tinha organizado para ter um pastor novo. Quando ele chega, ele diz que se alegra no trabalho. Ele percebe uma igreja ativa, pronta a trabalhar. E ele percebe que ele foi muito bem acolhido pelos membros da igreja, que cuidaram dele. Ele vê uma igreja com tudo pronto para construir um novo templo, com tudo dinamicamente funcionando, e ele se alegra, e ele decide dedicar o trabalho aqui. Bom, logo no comecinho, ele pede relatório para todas as sociedades internas, para o conselho, para saber tudo o que está acontecendo na igreja. Ele também, aqui, ainda em fevereiro, pede relatório para o engenheiro, para saber como que vai ser Rubens Branquinho, o nome do engenheiro, para ver como que está o plano de construção da igreja. Então veja, o pastor Saulo deixou tudo pronto, a igreja preparada para a construção desse templo. Bom, logo então se define como que vai ser construído. Ofertas são recebidas todos os cultos para custear o projeto. Parte dos dízimos paga a mão de obra. A Maria Moraes Miranda, que é esposa, né, do Saulo Afonso Miranda, ela abre mão de uma pensão que teria direito e eles fazem uma maquete do novo templo e colocam ali no salão para todo culto as pessoas verem como vai ser. Tudo foi preparado e o pastor Adail recebe para começar o trabalho. Passa o slide para mim, por favor. Quem ajudou na construção do templo recebeu aí esse marcador de Bíblia. Bom, começa aqui um trabalho entre os membros da igreja para construir o templo que a gente usa hoje. Então esse templo aqui foi feito nessa época. 30 de novembro de 75 é lançada a pedra fundamental. Olha só, a igreja não tinha o que tem hoje em muitos aspectos. Era uma época diferente também, o mundo era diferente. E para construir isso aqui, dependeu de bastante esforço. E eu queria lembrar que o motivo da gente estudar a história era tanto a gente ver como Deus age e como Deus é soberano, mas também para ver que Deus usa pessoas. E eu queria deixar isso bem claro aqui na construção do templo, para que não seja só como construir um templo, mas ser como isso pode ser útil hoje. Bom, o que aconteceu foi, todo mundo da igreja resolveu ajudar.
Não só sendo fiel no dízimo e nas ofertas, mas de várias formas. Por exemplo, eu queria ler rapidinho como a dona Erundina diz que a SAF ajudou. Ela fala assim: a SAF promoveu várias campanhas, artesanatos, almoços. Cada sócia criava algum meio de arrecadar dinheiro para a construção. Dona Masílias fazia colchas de crochê. Dona Ercília fazia lindos bordados. Essas já estão na glória. Dona Jerônima, muito espirituosa, fez uma reunião em sua casa e resolveu servir uma laranjada beneficente. Só que cada irmã espremia a laranja em seu copo. E cada semente de seu copo valia um cruzeiro. Não sabemos onde ela arranjou laranjas com tantas sementes. E vocês podem imaginar o tanto de risada que ela dava e cobrava na hora. Foram oferecidos também, para ajudar na construção, 2 bois para um churrasco. Veja o que está acontecendo aqui. E ela continua o relato com mais e mais maneiras. Mas olha o que está acontecendo aqui. Ela está mostrando que a igreja abraçou o projeto. E a igreja foi atrás. Você imagina a dona Jerônima chamando você para ir tomar uma laranjada lá e cada um espremer a sua laranja e cair, e ela cobrar e ela pegar esse dinheiro para que a gente pudesse conseguir construir o templo. Mas veja que é um esforço conjunto e um esforço de amor, de alegria. Ela conta das risadas que davam nesse tempo. Não era sufoco ajudar nisso, era alegria. Eu queria colocar isso porque a gente está num esforço parecido. A gente, há pouco tempo, caiu o telhado e a gente passou a reformar aqui o templo. Bom, a gente não tem que reconstruí-lo, ele já está construído. Nossos irmãos do passado deixaram para a gente. Mas a gente precisa reformar. E como que a gente pode fazer? Bom, a gente precisa dedicar. Eu vou mostrar também como Deus, de forma mais imediata, ajudou também essa construção. Vamos caminhar. Em 1976, ele é eleito pastor aqui, o pastor Adail, tendo ficado só então 1 ano como pastor enviado do presbitério. Ele também é eleito vice-presidente do presbitério. Agora o presbitério está para dividir entre presbitério de Brasília e presbitério de Taguatinga, e ele se envolve também no trabalho do presbitério. Bom, alguns outros fatos interessantes. A Igreja Cristã Evangélica da Liberdade, uma igreja que funcionava aqui em Taguatinga, decide se juntar à nossa igreja em 76. Então, eles eram independentes, não tinham denominação por trás deles, e eles se animam com a possibilidade de se juntar à igreja presbiteriana. Quando conversam com o presbitério diz que o melhor seria se juntarem à nossa igreja. Tudo é organizado para que doem o que a igreja lá possui e para que transfiram os membros. E recebemos, então, essa igreja dentro aqui como parte da nossa igreja. Também em 76, a primeira equipe de louvor, Chamas da Verdade, é montada por Adroaldo Veloso. Eles chegam a gravar CD, então aqui começa a investir em música também. Em janeiro de 78, não é renovado o contrato com a fundação, então a Escola Presbiteriana do Centenário é extinta. O espaço passa a ser alugado e eu não sei quem lembra, mas ele foi alugado para uma escola chamada Brasileirinho. Bom, passa por favor aí para o último slide. 23 de dezembro de 1978, depois de 3 anos, o templo é inaugurado. Ele é um pouco diferente do que é hoje. Essa foto é mais moderna, não era assim não. Não tinha esse revestimento de mármore na frente, não tinha, lógico, essas portas laterais, nem o ar-condicionado. Mas ele é inaugurado, toda essa estrutura que a gente usa hoje, em 78. Foi, claro, uma festa essa inauguração. Mais de 1000 pessoas estiveram presentes. Mas veja, assim que terminou a construção, ficou claro que precisavam investir em adaptação acústica. O som da igreja não estava bom. Deus é tão maravilhoso. Uma igreja da Califórnia, igreja Westminster na Califórnia, envia então uma oferta que paga por essa adaptação acústica para que a igreja pudesse ouvir o que o pastor está falando aqui na frente.
Se por um lado Deus usa os membros da igreja para que eles se envolvam e trabalhem, Deus também envia dinheiro de uma igreja da Califórnia. E é assim que Deus tem trabalhado desde aquela época. Bom, a gente encerra oficialmente aqui essa história. Eu falei que a gente ia até a inauguração do templo. Só para não terminar sem falar do final do pastorado do reverendo Adail. Então, Adail, nesse ano, cria o culto de crianças, o que a gente tem hoje. Reverendo Adail que cria em 78. Em 9 de outubro de 79, Reverendo Adail comunica ao conselho que vai pastorear a igreja de Brasília. Então, ele deixa a igreja em 79 e a igreja logo se prepara para a eleição de um novo pastor. Reverendo João é eleito. E aí depois a história continua e vai até hoje. Bom, a gente encerra aqui. Eu queria ainda depois ter uma aula sobre as filhas da igreja, mas é importante estudar a história. Eu queria encerrar lendo com vocês o texto que eu li para começar essa história, lá no Salmo 78. E diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel. Ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. A gente vive num mundo que desvaloriza o passado. O que está acontecendo? A gente acha que a sabedoria está no futuro, porque a tecnologia anda tão rápido. A gente imagina que é no futuro que vai estar. Você já ouviu isso, de que você é melhor do que a sua avó porque você mexe melhor no computador? Talvez até os seus pais ou seus avós falem isso para você. Olha, eu não chego aos pés de você, porque vocês conseguem fazer muita coisa que eu não consigo. A gente, como sociedade, internalizou isso como se fosse verdade. A gente acha que a sabedoria está no futuro, que uma criança de 3 anos que já mexe no tablet sabe mais do que um senhor ou uma senhora, porque eles não têm essa habilidade com informática. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala da gente olhar para trás, lembrar o que aconteceu no passado. E ela fala para a gente fazer isso justamente para que a gente confie em Deus e obedeça aos mandamentos. Você precisa conseguir olhar para isso, para ver como fazer no futuro. Eu tive essa oportunidade, enquanto escrevi o livro, de conversar com vários desses pioneiros e de ouvir histórias deles sobre o que estava acontecendo. E que alegria que é poder ouvir essas histórias. Você, jovem, que está no UMP e está meio sem saber o que é o UMP ou como fazer o UMP, talvez não está satisfeito, achando que pode fazer mais. Meu irmão, você quer saber como fazer bem o UMP? Olha para quem já fez. Conversa com alguém que já fez isso antes, que dedicou tempo. Você quer saber como reformar esse templo? Como é possível a gente conseguir juntar dinheiro suficiente para fazer uma boa reforma no templo? Bom, olha para quem já fez, para quem construiu isso. Você quer saber como organizar um coral ou uma equipe de louvor? Você está tendo dificuldade nisso? Você acha que as coisas não estão caminhando do jeito que você queria? Bom, olha para quem já fez. Há muito tempo tem gente lutando com essas mesmas coisas. Você quer saber o que esperar de seus líderes, do seu conselho, dos seus pastores? Olha para os líderes do passado. Você quer saber como cuidar deles? Como ajudá-los? Olha para quem já cuidou. Eu queria te incentivar a parar de pensar que é no futuro que tem solução e começar a buscar sabedoria de quem já viveu essas coisas. Bom, eu não estou aqui desprezando o uso de tecnologia, tá? É uma habilidade incrível e útil
a gente tem usado hoje, né? Mas como que você pode ter sabedoria para usar isso de uma forma maravilhosa, de uma forma que glorifica a Deus? Veja, dizem que a gente vive a era da desinformação, né? Se por um lado tem acesso a tanta informação, a gente tem acesso a tanta falsa informação, como saber o que é bom e o que não é? Busque seus avós. Eu encerro aqui pedindo a vocês que não encerrem aqui a sua pesquisa da história, que busquem gente, que conversem, que leiam, que estudem e aprendam com a história como viver daqui para frente. A gente ainda vai ter a chance de olhar para as filhas da primeira igreja, para como as igrejas foram plantadas, mas eu queria que isso já estivesse na mente de vocês. Vamos orar mais uma vez então? Deus, o Senhor é maravilhoso, Senhor da história. Nos ajuda a conseguir olhar para a história, enxergar o Senhor, de forma que a gente aprenda a confiar no Senhor e a obedecer seus mandamentos, que a gente aprenda como fazer igreja. Deus, que a gente possa ver quando a igreja sofreu por qualquer tipo de esfriamento, por qualquer pecado de seus membros, como que lidaram com isso, como que venceram isso, para que a gente consiga vencer também os nossos dilemas aqui hoje. Deus tem misericórdia de nós, porque a gente às vezes olha para o futuro e acha que no passado não tem sabedoria. Nos ajude a saber olhar para os nossos pais, olhar para os nossos avós, olhar para quem começou essa igreja e aprender como fazer. Aprender o que essa igreja tinha desde o princípio de característica que o Senhor deu, para que a gente possa seguir. Deus, muito obrigado por esse tempo aqui que a gente pôde ver essa história. Que isso não seja motivo de orgulho nosso, que a gente não use isso para achar que somos melhores do que o outro, mas para ter certeza de que o Senhor tem atuado na nossa igreja desde o começo. Em nome de Jesus. Amém.